Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda. Eu, o Wilker Lima, e ao meu lado, dividindo a bancada, como sempre, Nubem Bonfim, o nosso anfitrião. E hoje, o nosso convidado vai dar o que falar. José de Araújo Mendonça Sobrinho, 55 anos, é um político, é advogado, foi vereador da capital sergipana, secretário de Estado da Administração, deputado federal por 3 mandatos consecutivos, secretário de Estado da Segurança Pública de Sergipe, presidente da Insurb e também chegou a dirigir a Greze. Eu estou falando do popularmente conhecido Mendonça Prado. Mendonça Prado, seja bem-vindo ao Na Berlinda. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui para conversar com os senhores. Eu só quero salientar que o senhor fica à vontade para responder todas as nossas perguntas, que é o que desejamos, ou se abster de alguma, mas saiba que vamos insistir em perguntar. Nubem Bonfim. Tudo bem, deputado? Tudo bem, é uma alegria revê-lo. O senhor está preparando a estrada para voltar à Câmara Federal. Qual o projeto do senhor para as eleições de 2022? Olha, eu estou dialogando com as lideranças políticas, com os dirigentes partidários, porque com a nova lei eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional, nós temos que buscar, lógico, uma sigla partidária que propicie as condições para ter capacidade de concorrer a uma vaga, lógico, compatibilizando o aspecto do abrigo partidário com o ideário político, para não fugir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos para o nosso país e para o nosso povo. Então, nesse sentido, nós estamos sim em fase de avaliação para encontrar o melhor caminho para disputar a eleição. O senhor acha que ficou melhor assim com federação ao invés de coligações? Eu acho que o Brasil deveria ter uma lei eleitoral, e eu sempre defendi, que aumentasse a cláusula de barreira e diminuísse o número de siglas. Eu acho que o nosso país teria como suficiente o número de 5 partidos, 5 agremiações partidárias, uma de centro, uma de direita, uma de esquerda, uma de centro-esquerda e uma de centro-direita. Esse grande número de partidos, além de causar um grande vamos dizer, gasto, tem um custo elevado, você vê, o fundo eleitoral é na ordem de 5 bilhões de reais. Então, além do grande número, você não tem siglas, não tem partidos com programas partidários, com um ideário, não tem partidos propositivos para servir assim de alternativa para o eleitorado. Então, eu acho que nós precisávamos, né, eu acho que deveria ter sido feita uma reforma eleitoral mais radical. Mendonça, e qual seria o partido político desejado por você para disputar essa eleição em 2022? Olha, com esse sistema que nós temos hoje e que eu acabei de discorrer sobre ele, você sabe que quando chega em nível de estado, de município, cada partido tem a sua liderança local. Então, os partidos eles são nacionais, mas tem um comando local. Então, como nós temos também relações com segmentos da sociedade, com categorias profissionais, com grupos em cidades do interior, nós temos que, além de observar a questão das siglas, nós temos também que observar quem está nos comandos, né, de cada agremiação. Então, para mim, neste instante que estou afastado de mandato, de cargo público, para mim, neste instante, o ideal é uma sigla pequena, uma sigla que não tenha comandantes
tão fortes do ponto de vista da densidade eleitoral e que tem aquilo que é fundamental para mim, um ideário que me permita colocar em prática aquilo que penso e aquilo que defendo para melhorar a vida dos meus concidadãos. Hoje, você está afiliado ao PDT ainda ou já se desfiliou? Em final vamos dizer assim, de relação, né? De vinculação. Não tenho mais vínculo nenhum e estou para ingressar em uma nova sigla. Você acredita que essa eleição estadual, ela seguirá o plano nacional, será plebiscitária? A influência de Lula e Bolsonaro vai repercutir aqui também no Estado? Acredito que terá uma grande influência da eleição nacional, o pleito estadual, né? A sociedade, pela primeira vez, ela encontra em duas figuras da política brasileira representantes de linhas de pensamentos bastante distintas. Eu sempre a maior parte do tempo eu atuei em um partido liberal, que foi o Partido da Frente Liberal e posteriormente o Democratas, era a mesma sigla. Então esse para mim era o único partido que nós tínhamos mais à direita no Brasil. O partido que defendia o liberalismo, o partido que defendia o Estado mínimo, mas parou por aí. De lá para cá nós tivemos uma hegemonia de PSDB, que é um partido social-democrata, e o PT que está um pouco mais à esquerda, mas não foge muito do ideário do PSDB. Hoje não. Hoje nós temos um PT que foi obrigado, se jogou mais para a esquerda, até para fazer o contraponto ali, com um presidente que é totalmente de direita, não é? É um presidente que defende o Estado mínimo, é um presidente que prestigia a iniciativa privada, é um presidente que entende que a formação do cidadão deve ser através da educação e não através da simples transferência de renda, que isso deve ser um programa para, lógico, amenizar os efeitos da pobreza, da miséria, mas o importante para uma sociedade é você preparar o homem para os desafios da vida, educá-lo, profissionalizá-lo, dar a ele as ferramentas para que ele possa desenvolver economicamente, progredir e fortalecer a sociedade como um todo. Então são visões muito distintas e nunca aconteceu isso, não é? Do período militar, né, de Castelo Branco, de Garrastazu Médici, de Geisel, para cá nós nunca tivemos vamos dizer, uma polarização entre políticos ideológicos, né? Nós já tivemos ali Collor e Lula, mas não era tão, vamos dizer assim, não era uma questão de defesa de pontos de vista ideológicos, era mais um acirramento político partidário. O Collor não passava essa ideia de que tinha uma defesa de um ideário, né? Então eu acho que nós vamos ter essa divisão na eleição de presidente até a eleição de governador do estado. Mendonça, qual seria o partido e cargo de sua preferência para disputar as eleições desse ano? Olha, eu tenho contatos hoje, e posso dizer abertamente, eu tenho convites de 5 partidos políticos, né? Eu tenho um convite do meu querido amigo Clóvis Silveira, pessoa que eu admiro, quero muito bem. Tenho o convite do Agir, do Adelson Alves, o Adelson Guerreiro, que está montando um partido, montando um grupo de candidatos. Nós temos o convite do PTB, do deputado Rodrigo Valadares. Fui convidado também pelo Republicanos lá atrás. Temos convites, é tanto partido que a gente até confunde. E tem o convite do Mobiliza 33. O Mobiliza 33, que é o antigo PMN, é um partido que me chama muito a atenção e que me atrai bastante. Inclusive tem um pré-candidato ao governo, que é o professor, agrônomo e empresário Emanuel Franco Filho. Sim. Esse é um partido que defende as teses do liberalismo e é um partido que defende o ideário, inclusive, bolsonarista, não é? É um partido que prestigia o combate à violência, à criminalidade, que pretende tratar da aplicação de investimentos em ferramentas tecnológicas como algo fundamental para melhorar a produção agrícola, para melhorar a industrialização do Brasil e assim sucessivamente. Esse partido tem montado aí, com muita competência,
chapas para deputado estadual e para deputado federal, de pessoas que fazem parte desses movimentos que vocês estão habituados a ver nas ruas, né, de verde e amarelo defendendo. Então você tem lá o Valdir Viana, você tem lá o Trump lá de Itabaiana, você tem aí uma série de nomes, o Carlos Cunha, o vilão lá de São Cristóvão, todas essas pessoas que estão envolvidas nesses movimentos, que fazem a defesa ideológica mesmo do bolsonarismo, estão aí nesse partido. Então esse partido, anotem o que eu estou dizendo, ele vai montar chapas fortes. E eu tenho colaborado, né, modestamente com a formatação de um programa e de propostas para submeter à apreciação da sociedade. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor. Mendonça, você concorda que hoje nós temos uma bancada federal, né, com deputados que tenham pobreza de ideias ou de projetos e muitos recursos financeiros para apresentar emendas? Olha, nós nunca tivemos no Brasil um parlamento ou integrantes do parlamento tendo acesso a tantos recursos, não é? Você veja que no país 50% de tudo que é reservado a investimento é destinado aos congressistas. Ou seja, é um volume de dinheiro extraordinário. Eu acho, inclusive, que o parlamento brasileiro, neste momento, está causando um mal enorme à federação. Porque metade dos recursos que são destinados a investimentos, eles são direcionados para locais que não são submetidos a uma avaliação da necessidade. Então, no Brasil, você tem um IDH baixo em determinadas regiões, mas o dinheiro está indo para onde o deputado tem maior prestígio, onde ele vai ter mais votos. Isso sempre aconteceu, lógico, mas num patamar menor, para prestigiar o legislativo. Você não pode aceitar isso. Então, o parlamento brasileiro pode até indicar emendas, e deve indicar emendas, mas num percentual menor. O volume de dinheiro que está sendo destinado a deputado federal é gigantesco, né? Isso precisa acabar. Você tem aí mais ou menos 30 bilhões de reais destinados a deputados federais. Então, a aplicação desses recursos não passa por critérios técnicos de necessidade. Afinal de contas, o dinheiro é arrecadado dos impostos da população. Às vezes você tem uma pracinha ali que existe, lógico, não está tão bonitinha, mas você tem uma área que não tem saneamento básico, está toda esburacada e que nem praça tem. Mas como o local daquela pracinha elege um deputado federal ou um senador, está tendo direito a um volume de recursos para restaurar. E aquele que está na pior situação não tem direito a um centavo. Então, nós defendemos que a aplicação do recurso seja feita de acordo com o índice de desenvolvimento humano de cada região. Porque o papel fundamental de quem atua na política é reduzir desigualdade social, é reduzir desigualdade regional. E não aprofundar essa distorção, esse desvirtuamento. Então eu vejo que os deputados federais do momento estão prejudicando o nosso país, estão desvirtuando as suas ações. Aliás, eu entendo que deputado, senador e vereador, eles devem agir como legisladores e fiscais do Poder Executivo. E não ficar em busca de emenda, porque a emenda torna aquele que deveria fiscalizar refém do Executivo. Quando você, para liberar as emendas, você vai em busca do autorizo do Executivo, é lógico que por uma questão até de deferência, você vai votar em tudo que o Executivo manda. E nós precisamos ter uma relação entre legislativo e executivo de harmonia, mas também de autonomia e de independência, e não de subserviência. Quanto mais dinheiro para a emenda, maior o atrelamento e maior a subserviência. Isso precisa diminuir e chegar a um patamar que dê ao parlamentar independência e autonomia para ele poder se pronunciar em nome do povo e não em nome de outro poder. Perfeito.
Assim, Nubem, a gente conseguiu arrancar do ex-deputado Mendonça Prado o partido. Mas É um partido que nós estamos caminhando. avaliando. está com uma chance maior do que os outros 4 que ele citou. Mas faltou o cargo. Ele não se pronunciou e vou voltar a perguntar. Qual seria o cargo pretendido pelo Olha, Mendonça Prado? a nossa discussão hoje é visando o cargo de deputado federal, né? Portanto, hoje pode-se falar pré-candidatura, então eu sou pré-candidato a deputado federal. Se no decorrer do processo houver necessidade de melhorar o projeto ou suprir alguma lacuna disputando outro cargo, não tem problema. Eu quero fazer parte de um grupo e quero, logicamente, fazer aquilo que seja consenso, que todos entendam que deve ser feito. Perfeito. Mendonça, agora o grande desafio dos políticos nesse ano eleitoral: conquistar o coração, né, do eleitor. Como fazer isso para alguém que já esteve lá, foi um deputado federal prestigiado, né? E durante o exercício do seu mandato parlamentar, você aprovou projetos relevantes, seu nome se tornou conhecido nacionalmente, inclusive por categorias na área da segurança pública. Como chamar esse eleitor que está querendo mudanças, está querendo renovação, para que ele vote em Mendonça Prado? Olha, eu acho que o eleitor ele tem liberdade para fazer as suas escolhas. Ele interrompe a atividade política de algumas pessoas e prestigia outras, sempre imaginando que aquilo vai melhorar, sempre imaginando que aquilo vai aperfeiçoar o sistema. Acredito que hoje muitos eleitores pensam em ter representantes que tenham capacidade para discutir os temas que são mais relevantes e que são de real interesse da população. Acho que quando eu estive na Câmara dos Deputados, nós atuamos para instituir um Fundo Nacional de Segurança Pública, para que nós tivéssemos carreiras de Estado nas áreas fundamentais, como a área de saúde, para médicos, enfermeiros, o que seria muito importante para organizar o sistema, porque hoje você chega, por exemplo, numa cidade do interior, há poucos dias eu estava ouvindo um jogo de futebol, né, na minha querida cidade de Itabaiana, né, no Etelvino Mendonça, meu avô, e houve um problema lá com um jogador de futebol, foi levado para o hospital e não tinha um médico no hospital para atendê-lo, o cara tinha teve uma pancada na cabeça, né? E não teve. Então é preciso nós instituirmos no Brasil as carreiras de médico de Estado, né? As carreiras de enfermeiro de Estado. O cara que passa no concurso, ele tem que ir para o interior do Estado e posteriormente ele vai se aproximando na magistratura, assim, como é no Ministério Público, como é na magistratura. E nós temos que fazer esse debate com coragem, porque às vezes as pessoas dizem, você é candidato, você tem que ir com calma com o que fala, porque pode alguém achar ruim. Bom, nós queremos apresentar propostas que corrijam, nós queremos apresentar propostas que aperfeiçoem, que aprimorem. Eu também não quero fazer proposta só para agradar, porque eu não vou cumprir o meu papel se eu fizer só discurso. Eu quero fazer algo que represente uma ideia e que tenha condições de alterar para melhorar a vida da população. Sim. Você veja nos municípios, muitas pessoas sofrem com os acidentes de moto, que hoje o cavalo foi substituído pela moto, e por essa razão há muita gente com problema de fratura do fêmur, na tíbia, quebra a perna, o braço. Chega nos hospitais do interior, não tem ortopedista, tem que se deslocar para a capital, nas ambulâncias. Então isso passa por lei. As pessoas imaginam que é só chegar o governador, o prefeito que organiza. Não organiza, porque é difícil você segurar a turma, porque o que vale dessas profissões são a remuneração, essa é uma realidade. Então, se o cara ganha mais na capital, o que é que ele vai ficar fazendo no ponto mais distante? Então, para que isso ocorra, você tem que valorizar o profissional e ter regra para que o profissional ele ocupe as suas funções onde é de interesse da população, do cidadão pagador de impostos. Sim. E não apenas o próprio interesse. Então, são sugestões, ideias que nós vamos debater fortemente na campanha. Que bom, viu? O Sergipe precisa disso, Ele falou, né? Na área de segurança. Você tem uma pergunta aí, Wilker, nesse sentido? Tenho.
Polícia Unida. O senhor, estando na posição de governo, como o senhor resolveria, ou secretário de Estado de Segurança Pública, como o senhor conseguiria resolver esse impasse? Eu tenho uma relação antiga com a polícia, com os trabalhadores de segurança pública do Brasil. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Isso. Nós apresentamos um projeto para instituir no Brasil o Fundo Nacional de Segurança Pública. O legislador constituinte brasileiro, ele cometeu um pecado lá em 1988. Ele criou um fundo para a educação, que é o Fundeb, criou o fundo para o SUS na área de saúde. Mas as áreas prioritárias são 3: saúde, segurança e educação. Ele deixou a Constituição capenga. Na área de segurança, os estados realmente sofrem para cumprir os seus compromissos, porque falta realmente os recursos necessários para aplicar nesse setor que, infelizmente, que lamentavelmente, é necessário, porque nós temos altos índices de criminalidade. O ideal era que nós não precisássemos ter essa estrutura de segurança que nós temos hoje. Mas como tem crime, tem que ter segurança, tem que ter polícia. Isso. Bom, então, acho que primeiro nós temos que ter uma bancada federal, que lamentavelmente é que está aí, não serve para nada. Nós precisamos ter uma bancada federal que lute para criar fundo de segurança. Você veja que, tendo fundo de educação, o presidente da República agora deu um aumento de 33%. Como não tem fundo de segurança, você fica à mercê, né, das condições dos estados membros, dos governadores. Então, primeiro ponto, como pré-candidato a deputado federal, eu quero voltar à luta que fiz anteriormente e vou trabalhar para que tenhamos o Fundo de Segurança Pública no Brasil. Segundo ponto, profissional de segurança pública tem que ser bem remunerado. O profissional de segurança pública é aquele que vai para frente da arma para lhe defender, para me defender, para defender o governador do estado. Infelizmente, o profissional de segurança pública é aquele que vai muitas vezes defender uma pessoa e morre, deixa a família, deixa filhos, a mulher viúva e os filhos sem pai, e morre através da arma do bandido. Essa pessoa tem que ser vista por nós como uma pessoa que nos protege, efetivamente, que protege as nossas famílias. E a Constituição diz lá que aquele que atua em uma profissão e que a sua atividade lhe causa risco de morte, o empregador, neste caso o Estado, deve pagar o adicional de periculosidade. Então não é um favor, é um direito. É uma questão técnica, não é só política, não. Exatamente, é uma É questão um jurídica. Né? É uma questão jurídica. Quando eu falava lá atrás em PEC 300, em instituir um Fundo Nacional de Segurança Pública, muitos governadores não queriam participar do debate com receio de aumentar a despesa pública, quando, na verdade, o que nós queríamos era compartilhar a responsabilidade com a União e Estados. Hoje eles estão aí sem cumprir as suas obrigações, porque não foram capazes de sentar à mesa, dialogar e trazer mais recursos federais para os estados. Quer dizer, isso foi uma prova de, vamos dizer assim, de falta de atenção ao que tramita no Legislativo. E deixaram de ter mais dinheiro. Hoje eles não estariam passando pelo perrengue que estão passando. Então, o que nós precisamos é, primeiro, que o governador cumpra a lei. Se é um direito que está previsto, não é numa lei menor, é na Constituição, tem que pagar. Segundo, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de gente que defende a vida da gente. Nesse país que tem droga, nesse país que tem arma ilegal, nesse país que tem tantos absurdos, quem defende é a polícia. E nós temos que prestigiar a polícia, nós temos que valorizar a polícia. E a polícia de Sergipe, eu lhe digo, é uma das que mais merece nesse Brasil. Perfeito. Deputado, eu queria saber do senhor se muita gente com mandato, né, na Câmara Federal pode ficar de fora por conta dessa nova legislação eleitoral com a federação ao invés de coligação. Com certeza, Nubem. É aquilo que eu disse inicialmente. Em vez de sentarem para fazer uma reforma eleitoral definitiva, fizeram mais um puxadinho, fizeram mais um remendo. Não é uma reforma eleitoral, um remendo eleitoral. O que foi que mudaram? Acabaram com a coligação, fizeram a federação e pensaram no fundo eleitoral. Ou seja, já tem bilhões de emenda parlamentar.
Então eles acham que aquelas emendas parlamentares, somada ao dinheiro do fundo eleitoral, vai propiciar a eles as condições para manter os seus mandatos. Erraram, porque esqueceram que anteriormente havia uma proporcionalidade nas coligações que permitiam que partidos fizessem um número maior de deputados. Com o fim das coligações, é necessário você alcançar o coeficiente eleitoral, mas quando você é deputado no exercício do mandato, poderoso, com tantas emendas e com tanto dinheiro, quem é que quer ir ficar lá no partido com você para disputar com você uma vaga na Câmara, sabendo que você tem 30 bilhões de emenda parlamentar, todos os congressistas, e você tem os bilhões do fundo partidário caindo ali, sabe, como água do rio, na continha da sua campanha, e que você vai fazer disso um instrumento para se reeleger e os outros serão apenas escada para você. Então foram com muita sede ao pote. E anote, nós vamos ter em cada estado desse uma renovação de no mínimo 50% dos deputados federais. Não tenho a menor dúvidas em relação a isso. Nós vamos ter uma grande mudança, porque vai ter deputado federal que não vai ter condições nem de se candidatar, porque não vai ter condições de reunir um grupo de pessoas para formar a legenda. Ou vai para outro partido, para se juntar com quem já é deputado, porque, por exemplo, esse grupo que eu falei com os senhores aqui, do Mobiliza 33, não tem nenhum com mandato. E ninguém quer lá pessoas que estão no exercício do mandato. Ou seja, fizeram uma legislação sem pensar nos efeitos, sem pensar nas consequências. É uma festa, né? É uma festa. De ricão, vai ter muito barão chegando de Ferrari e não vai poder entrar na festa. No entanto, vai chegar um operário e pode fazer parte dessa festa, exatamente, mesmo sem ter uma Ferrari. Exatamente, Nubem. É esse aí. A interpretação correta, que as pessoas vão ver isso após a apuração dos votos, né? É 50%. Outro dia eu gosto muito dos números, a gente estava conversando, inclusive, com nomes, né? E a gente dizia assim, ó, 50% vai ficar fora. Exatamente. Então, vai dos ter 8, renovação. É. Boa. Sim, quatro chances aí, 4 vagas aí, 4 cadeiras, e partidos menores, sem um candidato que esteja no exercício do mandato pode entrar e alguém que está hoje como deputado federal pode ficar de fora. Perfeito. É isso, exatamente isso. Você interpretou exatamente a norma da legislação eleitoral. É exatamente isso. Na prática é o que vai ocorrer. Perfeito. Uma disputa muito ferrenha. Vamos para as eleições, isso é bom. Qual o melhor Mendonça Prado? O parlamentar ou o gestor? Essa também eu quero saber. Porque Mendonça foi secretário de Estado da Administração, secretário da Segurança Pública, da Agrese, presidente da Agrese, presidente da Insurb. Tem perfil de gestor. E também, né? Agora, como parlamentar, vereador 3 também. vezes, deputado estadual e deputado federal também 3 vezes. Qual Mendonça é o melhor, na sua opinião? Eu acho que Mendonça é o eterno aprendiz. Cada lugar que a gente vai, né, é um aprendizado. Me sinto muito à vontade, lógico, no parlamento, mas o parlamento nem sempre a gente consegue ocupar a vaga, porque depende da população, né, que nós temos que respeitar a vontade do eleitor. O executivo é sempre complicado para uma pessoa que aí sim, que tem o meu perfil, né? Eu gosto de fazer as coisas de forma correta. E quem gosta das coisas muito corretas neste país muitas vezes sofre, né? Porque sempre aparecem aqueles que querem transformar você no incorreto para fazer dos seus objetivos e fazer das suas pretensões aquelas que devem ser efetivamente colocadas em prática. Nós vivemos num país extremamente complicado. Não é só a política que é complicada. Tem muitas coisas complicadas. Então, você ser gestor no Brasil também não é uma coisa muito fácil. Existem pressões, interesses, existem fatores externos que influenciam sobremaneira para a execução. Então, eu sempre topo desafios, mas sempre sei que ser gestor e enfrentar os desafios nem sempre é fácil. Por isso, o mais cômodo
e o que lhe permite apresentar o seu trabalho, o fruto daquilo que você realmente pensa. Isso eu acho que é mais provável no segmento do poder legislativo. O executivo depende de muitos fatores e de muitas coisas. É extremamente complicado, mas eu topo qualquer parada. Você se arrepende de ter assumido a Insurb naquele momento onde houve uma disputa, inclusive do ponto de vista político, quando você veio a público para dizer que não aceitava ser atacado pessoalmente, não atacasse sua honra, e você declarou que agiu dentro da lei durante as contratações, durante as licitações. Como foi aquele imbróglio todo, Mendonça? Veja, exatamente isso que você falou. Agir de acordo com a lei, e isso eu já provei na justiça, Isso eu estava que comentando. nunca desobedeci. Você imagina que teve uma ação contra mim que dizia que eu estava desobedecendo ordens judiciais. Isso já está provado. Nunca desobedeci uma ordem judicial, nunca descumpri uma norma legal, nunca cometi um ilícito penal, nunca pratiquei um ato errado na administração pública, não apenas na Insurb. Eu fiz licitação internacional na Secretaria de Segurança Pública. Eu fiz centenas e centenas de licitações na Secretaria de Estado da Administração, aliás, no período em que foi implantado o pregão eletrônico no estado de Sergipe, na nossa época, e que está aí até os dias atuais. Foi aquele procedimento que trouxe redução de custos para o Estado, e mesmo um governo sendo perseguido em nível estadual pelo governo federal, na era João Alves e Lula, o João ainda conseguiu construir uma ponte com recursos próprios do Estado de Sergipe, graças à redução de custos que nós conseguimos implementar com mão de ferro e sem cometer nenhum ato ilícito e sem cometer nenhum crime. Portanto, a minha história não se resume a um período de Insurb onde eu tive que confrontar muitos interesses, não é? Você não sabe Sim. o que é você estar ali num órgão pequeno, porque a Insurb não é uma Secretaria de Estado, não é um ministério, é um órgão de prefeitura, né? Ali no meio de uma disputa de gigantes. Nós tínhamos naquela época uma empresa que aparentava ser uma santa, mas era uma empresa que atuava na América do Sul. Nada mais, nada menos do que a Estre Ambiental, a Cavo, que atua em São Paulo, atua em outros países da América do Sul. E eu tive que enfrentar um bilionário. O meu problema é que eu fiquei só. E muita gente aí que pousa de dono da lei, é tudo malandro. Tá bom? Então vamos para frente, esses são debates que não se encerram. Por isso que o tempo é maravilhoso, porque o tempo é o senhor da razão. E eu estou aqui, de cabeça erguida, dialogando com todos e com a sociedade. E pronto para fazer debate com quem quer que seja. Você não foge de debate, e sobre não. qualquer tema, e sobre qualquer assunto. Graças a Deus eu sou uma pessoa honrada, uma pessoa séria, correta, e que os meus conterrâneos me conhecem. Fui vereador, vocês já contaram aqui a minha história, eu tenho muito orgulho. E eu coloco à disposição do povo cada minuto da minha vida para a população avaliar. Nunca fiz nada com subterfúgio, nunca fiz nada de forma subreptícia. Sempre estive presente e nunca mandei ninguém falar por mim. Quem fala sou eu. E quem assume os meus atos sou eu. E a sociedade sabe que eu não sou moleque, nem sou cabra safado para fazer coisa errada. Comigo ou a coisa anda na linha ou não anda. Agora, infelizmente, muitas vezes os interesses dos bilionários, e aqui eu estou mencionado, né, diante de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tem estrutura financeira, que não tem meios de comunicação, e quando vem aquela avalanche em cima de você, às vezes cria uma confusão na cabeça do cidadão. Mas nada melhor do que o tempo e dos debates e das discussões para a gente mostrar a verdade para a sociedade. Muito bem. Isso mesmo. E aproveitando que o Nubem tocou no assunto da Insurb, você já explicou parte, né? Você se arrepende de ter participado da gestão de Edivaldo? Não, eu não me arrependo de nenhum dos meus atos. Na verdade, aquilo foi uma decisão que eu tinha tomado anteriormente,
já no meu partido político, naquela época eu fazia parte do Democratas, eu tive que tomar uma decisão sobre o candidato a governo na época, né? E aí eu não votava naquele candidato e busquei um novo rumo, né? Eu votei, na época, na senadora Maria do Carmo e votei no candidato Jackson Barreto. O candidato Jackson era Edivaldo, posteriormente, e depois eles me convidaram para assumir um cargo na prefeitura de Aracaju para resolver um problema. Aracaju estava, não sei se vocês se recordam, e é mais importante que vocês se recordem disso, Aracaju estava tomada por lixo. Sim, Né? sim. O Bugio estava tomado por lixo, o Santos Dumont estava tomado por lixo, os canais não tinham limpeza. Então eu vou contar um resumo aqui para vocês sobre isso. Eu entrei e tive que peitar essa empresa bilionária. Primeiro dia que eu cheguei lá, o cara disse, olha, você tem que pagar 50 milhões. Eu disse, como é que eu vou pagar 50 milhões? O prefeito entrou agora, não tem dinheiro. Primeiro ele vai pagar funcionário público, não é? Sim. Vai arrumar, logicamente, o salário dos servidores públicos, vai arrumar a prefeitura e, paulatinamente, vai organizar o pagamento de 50 milhões para a empresa que prestou o serviço. Agora não vai chegar no primeiro dia e pagar o atrasado. E depois disso, quando falei a verdade para ele, começaram a parar o serviço e querer me colocar na parede e me jogar como uma pessoa responsável pela canalice que eles estavam praticando contra o povo da terra que eu nasci, que me criei, que fui vereador 3 vezes, terra pela qual eu tenho gratidão, né? E tudo que eu puder fazer por esta terra, eu farei ao longo da minha vida. Eu não sou paraquedista em Sergipe, eu sou sergipano apaixonado pelo meu chão, né? Por Aracaju. Então nós fizemos esse embate. E aí eu comecei a aplicar multas gigantescas na empresa e não sei por que autoridades, em vez de ficar do lado da municipalidade, do lado do povo, ficavam do lado da empresa, inclusive, cobrando valores para a empresa. Isso não é papel de autoridade, cobrar pagamento de surra para a empresa. Mas eu enfrentei, peitei. O oceano veio todo sobre... As ondas do oceano veio todo sobre a nossa tsunami praia. todo. Infelizmente, nem todo mundo toma as atitudes que a gente toma. Não é por coragem, é por compromisso. E, infelizmente, em determinadas guerras, a gente acaba ficando sozinho. Eu vejo agora aí o presidente da Crimeia, todo mundo falando, mas os Estados Unidos não entram. Manda capacete, manda fuzil, mas não entra na guerra. E, infelizmente, a gente, às vezes, nós somos obrigados a ficar na guerra sozinho. Mas eu não tenho medo de guerra, eu sou homem de guerra mesmo. Então, resumindo, Gosto. a gênese de todo esse problema, essa crise, foi do ponto de vista financeiro. Era dinheiro, era o bezerro de ouro que queriam quebrar. Com certeza, né? Então, havia muito interesse, né? Muito interesse. Mas eu acho que o foro, né? O local adequado para o debate é o Poder Judiciário. E ainda tem discussões e, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de falar. E, graças a Deus, nós estamos vencendo e vai dar tudo certo com fé em Deus. Outra pergunta, sabe, Nube? Relacionada ao passamento, a ida de Mendonça para o bloco do então ex-governador Jackson. Por Sim. que você tomou essa decisão de ir para o bloco de Jackson Barreto? Muito boa a sua pergunta. Veja, eu sempre fui a vida inteira PFL e depois Democratas. Muitas pessoas acham que eu fui PFL por causa de João Alves, único e exclusivamente. Não. Eu entrei no PFL por causa de um político chamado Luciano Andrade Prado. Era deputado à época, exerceu o mandato por 32 anos em Sergipe e era meu pai. E é meu pai que está vivo, graças a Deus. Então eu entrei na política com o apoio de Luciano Prado, né? Meu pai. E no Democratas, no PFL, conheci a família do Dr. João Alves, pessoa pela qual eu tenho eterna gratidão, o maior governador da história de Sergipe. Já respondeu uma pergunta que ia fazer, né? Mas tudo bem, está incluído no Tem um pacote. spoiler. Ele e a sua digníssima esposa, a doutora e senadora Maria do Carmo. Pessoas que eu quero levar gratidão e vou levar gratidão para o resto da minha vida. Acontece que no meu grupo eu tinha algumas divergências. E, inclusive, com aqueles que em um determinado momento disputaram as eleições para o governo do Estado. Meu grupo resolveu apoiar. Eu sentei com o governador João Alves e disse, e agora? Como é que eu faço? Porque este candidato eu não voto nele. O governador João Alves voltou-se para mim e disse, você tem razão, se você não gosta, você não faz o que quer. Você vote no seu candidato a governador, que você entenda que é um candidato que você pode votar. Eu fiz a minha escolha, combinado com o João Alves, e vote na senadora Maria do Carmo.
senadora Maria do Carmo, eu tenho um dever de votar. Inclusive, se ela for candidata, mesmo eu estando em outro lugar, eu votarei nela em qualquer circunstância. Mesmo que ela não queira, eu voto. E você pediu abertamente voto para ela como voto senadora. abertamente. E votei em Jackson Barreto e votei na senadora Maria do Carmo. Nunca fui homem de fazer nada às escondidas. Poderia ter ficado calado. E hoje como muita Mendonça gente vota diz. no candidato do Grupo Amorim? Não, Sendo o Eduardo, o Edivan? não, sem chance. Não. Eu tenho uma posição política definida, não voto naquilo que eu não acredito, naquilo que eu entendo que não tem condições. Sem chance, né? Eu hoje sou um cidadão comum, sou apenas um eleitor, mas mesmo nessa condição, eu tenho o direito de fazer uma escolha analisando criteriosamente cada candidato, né? Perfeito. Dentro dessa linha de análise, conversando nos bastidores, eu fiz a seguinte pergunta. Você vai para qual tendência, né? Bolsonaro, Lula, qual partido, qual ideologia? E foi nos revelado aqui, Isso. né, que tem uma tendência de seguir a parte conservadora, né, o Mendonça. Se Valmir de Francisquinho, apoiado por Edivan Amorim, for o candidato de Bolsonaro, você votaria ou votaria no bloco do governo? Eu não tenho nada contra Valmir de Francisquinho. Você sabe, minha família é de Itabaiana, né? Isso. Eu sou Mendonça e a origem é Itabaiana. Sou, inclusive, amigo pessoal de Valmir de Francisquinho. Eu não vinculo as figuras, né? Perfeito. Cada pessoa... Aliás, eu acho o Valmir o cara que tem autonomia, o cara que tem personalidade, que tem independência. Não sei se ele será candidato a governo, a questão que cabe a ele. Mas o que nós estamos preparando é um candidato autêntico, é um candidato de veia bolsonarista, é o candidato dos movimentos de Bolsonaro. Então, entre o verdadeiro e o fake, eu vou ficar com o verdadeiro. E o verdadeiro vai ser do Mobiliza 33. É o engenheiro Emanuel Franco Filho. É um cara que vocês acham que qualquer dia devem convidá-lo, porque Sim. dos quadros que estão se apresentando aí, eu lhe garanto que intelectualmente é o mais preparado e em termos de conhecimento do Estado, é aquele que reúne as melhores condições para buscar alternativas para os problemas existentes. É um cara que teve formação, inclusive, na Embrapa, que é a empresa mais importante do Brasil. Sim. Conhece o solo sergipano, conhece o subsolo sergipano, conhece as condições de desenvolvimento socioeconômico do semiárido, da nossa região produtiva do Agreste, da região Centro-Sul. É um cara extraordinário. E outra coisa, ele é conservador por ideologia. Não é conservador porque o presidente caiu no partido. Por modinha, né? Ele já vem, né, na sua formação e no seu ideário com essas concepções políticas. Então, eu acho que é um grande nome e isso vai ser observado. Mas quero deixar claro e registrado que o fato do Valmir lá ser político na mesma sigla do outro cidadão não significa dizer que eu tenha qualquer coisa contra Valmir. Muito pelo contrário, eu gosto de deixar isso registrado, até porque eu sempre estou em Itabaiana e Valmir é uma pessoa... Aliás, em Itabaiana eu me dou com todo mundo. Me dou com Valmir, me dou com Luciano Bispo, me dou com Maria, com os 3 grupos políticos que hoje fazem parte da política municipal. E eu não sou um político vinculado à política da cidade de Itabaiana, mas sou grato aos itabaianenses, porque toda vez que me candidato, sempre tenho uma boa quantidade de votos lá, em função até das origens. Mas os políticos locais e que têm importância local são esses que são bons políticos, todos eles. Mendonça, e o governo Bolsonaro? Como você está vendo a atuação do presidente, né? Na área social, principalmente aqui para o Nordeste, e também na área de desenvolvimento, no combate à seca? Bolsonaro tem feito um governo extraordinário, sofreu, obviamente, com questões externas, questões extraordinárias, vamos dizer assim, por exemplo, da pandemia. O cara assumiu, logo no seu início, teve aquele problema da Vale, em Minas Gerais, que foi algo que causou uma série de transtornos, porque a Vale nada mais é do que uma das pessoas jurídicas que mais contribuem com impostos para o desenvolvimento do nosso país.
Então houve aquele acidente que causou sérios transtornos, pessoas morrendo, foi realmente uma agonia que causou transtornos. Depois nós tivemos problemas de redução dos níveis dos mananciais em boa parte do Brasil, reduzindo a capacidade de produção de energia e ocasionando o aumento da tarifa de energia em boa parte do país. Isso trouxe inflação e outros problemas mais em diversas localidades. Depois veio essa pandemia, que é algo que causa transtorno no mundo inteiro. E ele foi corajoso quando disse, se parar tudo, vai quebrar o país. Se todas as atividades econômicas deixarem de funcionar, nós vamos ter um colapso econômico. Ele disse isso e acertou, foi o que aconteceu. Os prefeitos e governadores quebraram o Brasil. E depois só se mantiveram e só se sustentaram porque o governo Bolsonaro tinha saúde financeira, estava em condições econômicas, financeiras para sustentar os mais de 5.000 municípios brasileiros e os 27 entes da federação. É só você olhar para o estado de Sergipe, o governo federal manteve todas aquelas pessoas com baixo poder aquisitivo, os profissionais autônomos e aquelas pessoas que não tiveram condições de aferir renda, foi o governo Bolsonaro que transferiu o auxílio emergencial. Foi o governo Bolsonaro que conseguiu uma reserva de recursos para que pequenos e médios e grandes empresários também pudessem pagar as suas folhas de pagamento com transferência de dinheiro do orçamento da União. Não foi governo de Estado. O governo do Estado recebeu muito dinheiro. Veja o caso de Sergipe, as coincidências. Sergipe tinha 5 anos de atraso de servidor público e conseguiu atualizar exatamente no período da pandemia. Graças a Bolsonaro. É bom que se diga isso. Nós temos as estradas de Sergipe praticamente todas danificadas. Veio tanto dinheiro para o governo do Estado para ele colocar em outros setores do governo que sobrou um recurso para agora restaurar as estradas no último ano de governo. O governo do Estado tem conseguido fazer alguma coisa com dinheiro de transferência e com dinheiro de empréstimo, aí a questão do Estado. Bolsonaro não perseguiu nenhum município brasileiro. Veja o volume de recursos federais que foram aplicados em Aracaju, por exemplo. Você já viu aqui o prefeito da cidade reclamar, o governo federal deixou de mandar o dinheiro. Não houve isso. Eu me lembro que na época de João não veio dinheiro para a ponte, você lembra disso? Sim, todo sergipano lembra disso. Então Bolsonaro é ditador, nunca deixou de mandar dinheiro para Sergipe. Bolsonaro é tido como um cara que é negacionista, que é um termo novo, não faltou vacina para nenhum brasileiro. Todos os brasileiros tiveram direito à vacina, todas as unidades de saúde tiveram dinheiro de recursos do SUS, todos os municípios brasileiros tiveram recursos para fazer hospitais de emergência e assim sucessivamente. Bolsonaro é um ditador que tem a imprensa nacional batendo ele de manhã, de tarde, de noite. Ele nunca mandou calar nenhum veículo de comunicação. Bolsonaro é um ditador, mas só quem vai preso são os seus aliados, deputados e presidentes de partido. Então eu acho que nós precisamos fazer um debate político acerca dessas questões e observar quem é o presidente que está investindo em infraestrutura, construindo ferrovias em grande quantidade nesse país afora para escoar as riquezas. Quem foi o presidente do Brasil que fez a Petrobras, infelizmente, nessa volatilidade que acaba atingindo toda a sociedade do preço dos combustíveis, mas organizou as contas da Petrobras, hoje está dando aí 80 e tantos bilhões de lucro. Aí você vai dizer, mas a gasolina aumentou. Sim, mas quem está fazendo a guerra é Biden, é Putin, não é Bolsonaro. A gente sofre as consequências, né? Então, todas essas questões, é o cara que propôs uma valorização dos profissionais mais importantes da sociedade, que são os professores. É o cara que propôs uma escola integral, em tempo integral, que são as escolas militares, que eu acho que foi um grande erro do governo do Estado e dos nossos prefeitos não aceitarem, só porque a escola é militar. Poxa, pega a estrutura, pega o sistema, traga. Amanhã muda o governo, Bolsonaro não é eterno. Vai ter outro governo. Se entrar um governo socialista posteriormente, você já tem uma estrutura de uma escola integral, de ensino integral. E por que não trouxe para o nosso Estado? Então são equívocos como esse que a gente reprova e aprova o Bolsonaro porque tem a iniciativa de fazer. Então você veja, agora nós saímos de um processo pandêmico mais agudo e o Brasil conseguiu superar as dificuldades de uma forma muito mais, vamos dizer assim, aceitável do que os países europeus de primeiro mundo. O Brasil agora, todos os dados econômicos são melhores do que Itália, do que França, do que Alemanha,
só perde para um ou dois países da América do Norte, da Europa. Então eu acho que está no caminho certo. Estou fazendo uma defesa enfática, mas eu sei que eu estou falando para um público inteligente e vai me aprovar ou vai reprovar alguma coisa que eu esteja aqui mencionando sobre o governo. Mas a minha compreensão é de que está no caminho certo, que se não fosse a pandemia, nós tínhamos dado um salto extraordinário. E como houve a pandemia, para dar esse salto, nós precisamos de mais um mandato para o presidente Bolsonaro. Você falou aí sobre todas essas benfeitorias do governo federal e também do que ele vem sofrendo, os ataques no Congresso. A CPI, como é que você avalia a CPI lá no Senado, a da pandemia? Olha, nós temos que respeitar o trabalho dos senhores senadores, não é? Mas sejamos claros. Foi mais um ataque ao governo? Veja, qual foi o órgão, né, fiscalizador que corroborou as ações dos senadores? O que foi que a CPI trouxe de fundamental para o debate? O que foi que apontou de erro? Vou usar um dado aqui para vocês, que eu acho que é o mais importante. A primeira pessoa que foi vacinada no mundo foi, acho que, dezembro de 2020, né? Isso, 2020. Não foi dezembro de 2020. O primeiro brasileiro que foi vacinado no Brasil foi em janeiro. Qual foi o negacionismo que aconteceu? Você quer comparar a evolução e a produção de vacinas e os conhecimentos científicos lá de Oxford com o nosso Ministério da Saúde, com as nossas prefeituras? Então o Brasil resolveu de forma célere, resolveu de forma imediata os nossos problemas. Agora, você tinha muitas coisas assim. Portugal já vacinou quase que 80% da população. Portugal é desse tamanho. O Brasil é um país de dimensão continental com mais de 200 milhões de habitantes, com situações das mais diversificadas. Você tem índio morando no meio da Amazônia, você tem pessoas que moram nas palafitas, você tem pessoas que moram no semiárido, você tem uma população que é muito dispersa, como a nossa. Então, e gente que não quer se vacinar, que é normal. Tem gente que quer, tem gente que não quer. O problema é que não faltou vacina para ninguém. Essa CPI, lamentavelmente, eu acho que, vou ser muito sincero, acho que os senadores não tinham o que fazer, queriam aparecer na televisão, não tem projetos, porque se tivesse um projeto bom para mostrar para a sociedade, na área de educação, na área de segurança, na área de infraestrutura, eu acho que a sociedade ganharia muito mais. Eles procuraram um caminho onde eles pudessem ganhar muito mais. Eu não vi nenhum debate frutífero para a nossa sociedade. Levar o cara da Havan. O cara da Havan, todo mundo sabe que é bolsonarista, o cara se veste todo de verde e amarelo. Vamos levar aquilo. Então, eram símbolos políticos para agredir o governo federal. Eu acho que a CPI foi exatamente uma forma de preencher uma lacuna que estava vazia. Não tinha nenhum debate importante para fazer naquele momento. Fazem uma CPI para ocupar espaço na mídia. É exatamente isso. Não serviu para nada a CPI. Nubem, e recentemente até o próprio STF foi favorável de que não houve nada contra o Bolsonaro. Exatamente. O próprio Augusto Aras, o procurador-geral, né, disse que não foi encontrada nenhuma prova, né, que demonstrasse que houve lesão ao erário e, por isso, não havia motivo de oferecer denúncia. Seria mais importante para o Brasil se os senadores se reunissem para estudar para que o que realmente está se vindo esse sistema bicameral de Câmara e Senado. Porque Senado, na conjuntura atual, deveria ser a representação dos entes federados, trabalhar para que houvesse redução de desigualdade regional do Brasil, aproximar mais o Nordeste do Sudeste, em termos de industrialização, de economia, de tecnologia, de comunicação. Esse é o papel do Senado. Esse papel que eles cumpriram aí não é o papel do senador. Eu não vou nem dizer qual é o que foi que eles fizeram lá, na realidade. Mas não cumprem o papel deles. Senador representa os estados, a federação. Senador não é para discutir, não é casa de fofoqueiro, não.
Senador não é para discutir temas menores. Eu acho que nós tivemos uma decadência, o Senado de Rui Barbosa, o Senado de Pedro Simão, o Senado de Paulo Brossard, o Senado de grandes nomes que tinham ideias e que tinham propostas e que trabalhavam para que esse país desenvolvesse. Esse Senado não existe. Lamentavelmente, transformaram o Senado numa espécie de delegacia. Essa é a realidade. Diminuíram, apequenaram o Senado. O Senado precisava trabalhar para ver de que maneira nós vamos aproximar economicamente as regiões, os estados, e proporcionar melhores condições de vida para o povo brasileiro. Não é para fazer esse trabalho menor que eles estão fazendo. Wilker, agora chegou a hora interessantíssima do programa aqui. Nós vamos convidar Mendonça Prado a participar. É o quadro Pinga Fogo. Ciro Gomes. Um homem estudioso, dedicado, mas num momento um tanto quanto desconectado da realidade do povo brasileiro. Maria do Carmo Alves. Uma grande mulher, uma extraordinária líder política, uma pessoa de grande sensibilidade social e de um bom coração, que ama os mais pobres e que dedica a sua vida à luta em prol dos seus concidadãos. Lula. Um nordestino, lutador, guerreiro, que tem a sua linha de pensamento que eu não concordo, mas que tem aspectos extremamente positivos enquanto líder do seu segmento específico e que merece ser colocado na história. Na minha avaliação, comete o grave equívoco de tentar voltar à presidência do Brasil quando poderia deixar o seu nome numa situação melhor do que a que ele vai deixar após as eleições. Bolsonaro. Bolsonaro é um político que chegou para colocar em prática um ideário que muitos, né, mantinham em suas mentes, mas que até então não existia nenhuma liderança com a coragem, com a determinação de exteriorizar isso. Então, Bolsonaro é uma revelação importante e vai ser fundamental para a história do Brasil. Daqui para frente nós teremos uma era em que a política brasileira vai ter muito mais consolidado os segmentos políticos. Bolsonaro representando o liberalismo, né, de uma forma efetiva e vai deixar mais adiante seguidores. Assim como tem o social-democrata, do PSDB, do próprio PT, Bolsonaro finalmente chega com a capacidade de criar, de construir esse segmento que estava ausente do debate. Senador Alessandro Vieira. Prefiro não falar dessa figura. Belivaldo Chagas. Um político que tem a sua história, não é? Tem a sua trajetória e que chegou ao poder. Na minha opinião, ele faz aquilo que está ao seu alcance. Não podemos esperar mais do que ele tem apresentado para a sociedade. Não tenho nada contra o governador Belivaldo, apenas não concordo com muito daquilo que ele pensa em termos de administração, mas como pessoa, é uma pessoa que merece o respeito. Senador Rogério Carvalho. Por incrível que pareça, eu não tenho eu não conheço bem a figura do Rogério Carvalho, né? Conheço assim como político e nós tivemos muitas divergências, mas eu não conheço o Rogério de perto. Eu também prefiro não emitir opinião sobre o Rogério Carvalho. Não quero fazer uma avaliação injusta das pessoas, né? Edivaldo Nogueira. Olha, eu conheço o Edivaldo desde 1988. Nós fomos vereadores juntos, né? Começamos politicamente juntos, né? Na Câmara de Vereadores. Ele teve uma trajetória ao longo da sua vida pública mais à esquerda, PCdoB, com Marcelo Deda, e eu tive no PFL. Em um determinado instante das nossas vidas, nos encontramos. A amizade passou por um período breve para uma relação política partidária. Eu acho que Edivaldo é um cara de muita sorte, cara que é prefeito
pela a quarta vez, que conseguiu recursos em um momento que a política nacional proporcionou essas condições a ele, não é? E ele é um cara de sorte, o Edivaldo Nogueira. Acho que ele precisava ser mais firme nas suas atitudes e para mim falta a ele uma condição mais firme, né, de liderança, né? Acho que Edivaldo, ele é uma pessoa que ele tem defeitos e qualidades como todos nós temos, mas para alcançar o patamar de líder, nós temos que ser comandante e prezar pelos nossos comandados. Quem quer ser líder, ele tem que ser forte como comandante e tem que ter solidariedade aos seus comandados. Isso é como uma guerra, um exército, né? Quem comanda, lógico, dá as ordens, mas é sempre solidário, companheiro. O bom comandante nunca deixa o seu comandado ferido no campo de batalha. É isso, mas não tenho nada contra a pessoa dele. Tive divergências com ele, não tenho, porque a amizade vem de longas datas e eu também não sou essa pessoa que tem esse coração tão de pedra assim. Que guarda mágoas, né? Mas eu não guardo mágoa de absolutamente ninguém. Mas a gente procura saber o que é que tem qualidade, o que é que tem defeitos, porque eu também sou cheio de qualidades e defeitos, né? Sérgio Moro. Eu não conheço a figura do Sérgio Moro. Não conheço as suas atitudes enquanto magistrado. Não sei se o que ele fez foi certo ou se ele tinha outras intenções. Se ele foi um cara que agiu corretamente como juiz, foi um grande profissional. Se ele ali foi, vamos dizer assim, movido por intenções políticas, ele não merece, né, a nossa aprovação. Mas é o tipo da coisa que eu não posso me pronunciar sobre isso, porque eu não sei o que realmente motivou. Se foi realmente a condição dele de magistrado ou se foi uma motivação política. Se foi por motivação política, porque tem muita gente que age em determinados cargos que deveria agir com isenção, com imparcialidade, e as pessoas agem para se promover, para ser político depois. Coincidentemente, ele está se candidatando. E aí vem aquela pulga, né, atrás da orelha. Será que quando ele era juiz ele julgava porque ele estava interpretando o direito ou será que ele estava fazendo do código um trampolim político? Então fica essa dúvida que a gente não sabe, mas eu não vou emitir essa opinião porque precisa passar por essa avaliação, né? João Alves Filho. O maior governador do estado, Sergipe, é um antes de João Alves e é outro depois de João Alves. Foi o único governante de Sergipe que pensou em construir obras verdadeiramente estruturantes, capazes de desenvolver socioeconomicamente a nossa terra, capazes de reduzir as desigualdades sociais, capazes efetivamente de melhorar a qualidade de vida, aumentar os índices de desenvolvimento humano do nosso povo nas mais diversas regiões. João Alves era o cara que pensava em adutora, em fazer estrutura para o estado crescer através do turismo. Era o cara que providenciava projetos para irrigar, para promover o desenvolvimento no interior, produção agrícola. Era o cara que atuava no setor de segurança pública para ter resultados efetivos, prestigiar o setor de segurança, diminuir a violência. Ou seja, um visionário, um homem extraordinário, inigualável. Eu acho que nós vamos passar muito tempo para ter em nosso estado uma figura tão inteligente, tão capacitada e com amor ao estado de Sergipe como João Alves. Isso eu estou me referindo na condição de ser governante deste estado. E para finalizar, Nubem, Mendonça Prado por Mendonça Prado. Um aprendiz, um cara realista, um cara que fala a verdade, um cara que não esconde o que pensa, um cara que agrada a muitos e desagrada a muitos também, um cara que tem, logicamente, o bem-querer de muitas pessoas e sei que muitos não gostam, porque, infelizmente, a nossa política, as pessoas costumam esconder o que pensam. E eu sou realista, eu falo a verdade e faço aquilo que deve ser feito
com determinação, pode o mundo se acabar e vai contar com a minha coragem para enfrentar os problemas. Mas isso não agrada a todos. Mas sou um eterno aprendiz, tenho muitas limitações, um homem de qualidades e um homem também com defeitos. Esse é o Mendonça Prado. Ok. Infelizmente, Nubem, vamos chegando a mais um finalzinho de episódio do Na Berlinda. Mendonça, muito obrigado por aceitar o convite, né, de estar aqui compartilhando suas ideias e também respondendo as nossas perguntas. Falar alguma coisa, fique à vontade. Agradecer a vocês e parabenizá-los, né, por esse programa, porque nós vivemos a era digital, a era da tecnologia, e vocês colocam o nosso Estado em uma condição extraordinária, porque nós precisamos fazer uso com muita competência, é o que vocês estão fazendo, dessas ferramentas para a gente atingir a população, para a gente se comunicar com a população, para não ficar isolado ali só na comunicação convencional. Isso. Então vocês são vanguardistas e destinatários, portanto, dos meus parabéns, e eu desejo que vocês tenham todo sucesso e que mais pessoas tenham esse privilégio que eu tive aqui hoje de conhecer esse estúdio extraordinário e que vocês façam de tudo para promover uma comunicação que satisfaça a sociedade sergipana. Muito obrigado por tudo. E como é que os nossos internautas têm que fazer? Pronto, se você gostou dessa entrevista, curta, compartilhe, se inscreva e você pode contribuir a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal R3Cast. Muito obrigado, Nubem. Mendonça, muito obrigado. Também aos Estúdios na Colina, parceiro forte nosso. E a você, internauta, tchau.